Em junho de 1985, um grupo de escoteiros estavam subindo a famosa montanha Pico dos Marins. Essa era para ser apenas mais uma aventura, mas algo terrível aconteceu. Um dos escoteiros, Marco Aurélio Simon, de apenas 15 anos, desapareceu sem deixar vestígios. Quase 40 anos depois, ele nunca foi encontrado. Sem corpo, sem pistas concretas, sem respostas. Mas o que aconteceu com Marco Aurélio? Teria ele se perdido? Ou existe algo mais sombrio por trás desse desaparecimento? Bem, eu sou o Gonçalo e no vídeo de hoje você vai conhecer a história de um dos maiores mistérios da história do Brasil. O misterioso desaparecimento de Marco Aurélio, o escoteiro que nunca voltou. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, que é muito importante, compartilhar o vídeo e me seguir tanto aqui como nas minhas redes sociais. Marco Aurélio Simon nasceu em 1970 e vivia com a família em São Paulo. Ele tinha 15 anos quando desapareceu e era o segundo filho de uma família católica tradicional. Marco era escoteiro desde os 9 anos e conhecido por ser calmo, responsável, dedicado e disciplinado. Aluno aplicado no Colégio São Luís e bastante religioso, chegou a cogitar o sacerdócio. Marco, como escoteiro, participava de um grupo chamado Olivetanos. Esse grupo era vinculado ao Colégio São Luís e tinha uma forte influência da igreja. O grupo tinha como objetivo não apenas ensinar técnicas de sobrevivência, mas também valores morais e espirituais. A expedição em que tudo aconteceu ocorreu no Pico dos Marins, dia 8 de junho de 1985. Esse local é localizado na Serra da Mantiqueira, entre São Paulo e Minas Gerais. Tem uma altitude de mais de 2.400 metros, terreno acidentado, clima instável e trilhas perigosas. A expedição do grupo tinha como objetivo subir até o topo e acampar por 2 noites. Os participantes da expedição eram Marco Aurélio Simon, Ricardo Salviani, Oswaldo da Silva e Ramates Ron. Todos tinham entre 14 e 16 anos e o grupo era considerado experiente. O grupo tinha como chefe escoteiro Juan Bernabeu Céspede, de 36 anos. No dia 8 de junho, o grupo iniciou a trilha. Logo nas primeiras horas, o tempo virou. O céu fechou, a neblina desceu e o frio aumentou. A temperatura à noite chegou perto dos 0 graus. Um dos escoteiros, Reinaldo, começou a passar mal, com sinais de exaustão e hipotermia. Foi nesse momento que uma decisão crítica foi tomada. O grupo decidiu se dividir. A estratégia era: um ficaria com o garoto doente. Ricardo e Oswaldo desceriam para buscar ajuda. Marco Aurélio, por ser o mais experiente, voltaria depois deles para reforçar o pedido de socorro. Pouco depois das 15 horas, Marco Aurélio inicia a descida e desaparece para sempre. Nem os colegas que desceram antes, nem os que estavam no topo voltaram a vê-lo. Ninguém ouviu gritos, ninguém viu pegadas. No momento do desaparecimento de Marco Aurélio, alguns fatos estranhos ocorreram e podem ter sido esses fatos cruciais para a tragédia. Quando Marco Aurélio decidiu descer, ele deixou a mochila com mantimentos e o kit de sobrevivência com o colega Reinaldo, que estava doente. Ele desceu apenas com uma lanterna pequena que mal funcionava, sem casaco impermeável, sem mapa e sem bússola. Os outros 2 escoteiros que desceram antes, Ricardo e Oswaldo, chegaram até um casebre de apoio da região por volta das 17 horas. Eles esperaram por Marco Aurélio, porém ele nunca apareceu. Achando que ele poderia ter se perdido ou retornado ao grupo no topo, seguiram para a cidade para pedir socorro. Ao anoitecer, vendo que Marco Aurélio ainda não tinha retornado,
começou uma mobilização de busca pelo escoteiro. Marco Aurélio era o mais experiente dos jovens do grupo e sabia que andar sozinho à noite na montanha era extremamente arriscado. Mesmo assim, ele foi. Essa foi a última vez que alguém viu Marco Aurélio Simão. Nos dias seguintes, uma verdadeira operação de guerra se formou. Bombeiros, exército, polícia, escoteiros de várias regiões, moradores locais, todos participaram das buscas. Cães farejadores não encontraram nenhum rastro de Marco Aurélio. Helicópteros sobrevoaram a montanha por dias, inclusive com equipamentos de calor. Nenhuma pista, nenhum item, nenhum corpo. Especialistas afirmaram que se ele tivesse caído, algo teria sido achado. Uma peça de roupa, uma pegada, restos de lanterna. Especialistas também disseram que não é possível uma pessoa sumir assim, tão perto da base da montanha, sem deixar nenhum rastro. As buscas duraram mais de 28 dias seguidos. Até um sensitivo foi levado ao local, sem resultados concretos. No meio de tanto mistério, teorias e especulações sobre o que poderia ter causado o desaparecimento de Marco Aurélio começaram a surgir. A primeira teoria diz que pode ter acontecido algum acidente e morte por hipotermia. Será que Marco Aurélio teria caído em uma fenda ou um lugar inacessível e acabou morrendo por hipotermia? Essa é a hipótese mais aceita. Porém, mesmo assim, nenhum corpo, ossada ou objeto jamais foi encontrado, mesmo décadas depois. A segunda teoria diz que algum crime pode ter sido encoberto. Algumas pessoas levantaram a hipótese de que ele possa ter sido vítima de algo e que o grupo tenha escondido. Seria possível que ele tenha sido abordado por alguém na trilha ou que algo mais grave tenha ocorrido no grupo e sido encoberto? Nenhuma prova nesse sentido foi jamais apresentada. Essa teoria nunca teve provas concretas e é considerada ofensiva pela família. A terceira teoria diz que Marco Aurélio possa ter desaparecido para começar uma vida nova. Essa é uma das teorias mais bizarras. Será que ele decidiu sumir e recomeçar a vida? Mas por quê? E como? Ele era apenas um adolescente em um ambiente controlado, sem históricos de fuga. A quarta teoria diz que alguns fenômenos inexplicáveis possam ter causado o desaparecimento de Marco Aurélio. Essa teoria diz que há quem fale em abdução, portais ou forças sobrenaturais. Essas ideias ganharam força com o passar dos anos, justamente pela ausência total de pistas. Até hoje o caso é considerado por especialistas como um dos casos de desaparecimentos mais misteriosos da história brasileira. O nome de Marco Aurélio permanece até hoje nos arquivos da Interpol e no sistema de pessoas desaparecidas. A família de Marco Aurélio nunca deixou de procurá-lo. Sua mãe morreu esperando respostas. Seus irmãos seguem mantendo a memória viva e buscando respostas. Em 2021, uma ossada foi encontrada na mesma região do desaparecimento. Porém, exames de DNA descartaram ser de Marco Aurélio. Tudo isso nos faz imaginar que Marco Aurélio simplesmente desapareceu da face da Terra. O caso do escoteiro Marco Aurélio continua desafiando a lógica, a ciência e até mesmo a esperança. Um garoto preparado de 15 anos com uma vida inteira pela frente e uma missão de ajuda desaparece sem deixar nenhum rastro. Mas o que será que aconteceu naquela montanha? Você acredita que ele ainda possa estar vivo? Acredita que teremos alguma resposta algum dia? Ou esse mistério jamais será resolvido? Comenta aqui embaixo qual a sua teoria sobre esse caso. Mas esse foi o vídeo de hoje, eu quero saber de você.
Você conhecia essa história? Conhecia esse mistério sobre o desaparecimento de Marco Aurélio? Se você aí, como eu falei, tiver alguma teoria, né, tiver alguma informação sobre esse caso, deixa aqui nos comentários para a gente conversar um pouco mais sobre esse grande mistério. Se você aí conhecer mais alguma história, mais algum mistério brasileiro ou mistério de algum outro lugar, né, espalhado pelo planeta, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou fazer mais vídeos contando sobre esses mistérios. Bem, mas se você gostou do vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, que é muito importante. Compartilhar o vídeo com a sua família, com seus amigos, aquela pessoa que você sabe que vai gostar e vai ficar bem curiosa em conhecer essa história do Marco Aurélio. Se você aí não for inscrito no meu canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações. E antes de ir embora, eu vou recomendar para vocês 2 vídeos muito bons. Esse vídeo aqui, que a gente fala sobre o misterioso caso do Forte de Itaipu, né, que aconteceu uma visita de aliens aqui no Brasil. E esse vídeo aqui, que a gente fala sobre os maiores mistérios brasileiros. Tenho certeza que se você gosta de mistérios e mistérios brasileiros, você vai gostar desses 2 vídeos. Bem, muito obrigado por ter assistido ao vídeo até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e